Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Editora Ateneu. Eu sou a Viviane Prado e eu estou muito feliz em tê-los aqui conosco essa noite. A Editora Ateneu, ela está no mercado há mais de 90 anos, disseminando sempre o conhecimento e gerando o melhor conteúdo da saúde. Eu agradeço a todos vocês que se inscreveram em nosso canal e que estão aqui conosco para essa maratona de lives. Essa semana tem sido muito legal, né, gente? Tem sido muito bacana todos os temas que nós temos trazido aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem e curtam, tá? Gente, hoje nós vamos conversar com a doutora Andréia Lucchesi. Tudo bom, doutora? Tudo bom? Tudo bom? E hoje também nós estamos aqui com a Michele. Tudo bem com você, Michele? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. A doutora Andréia hoje já vai falar com a gente referente à assistência ao paciente neonatal e pediátrico infectado com a Covid-19. Um ótimo tema, assim, que tem gerado bastante discussão, né, no meio da saúde, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, eu quero aproveitar também e falar para vocês que o e-book do curso de manejo clínico, tá? Ele já está disponível no nosso site. Embaixo da descrição aí do vídeo, vocês verão que tem o link diretamente para o site e também para o curso da UFMG, que é o curso de manejo que a nossa querida Michele vai falar um pouquinho para vocês também, né, Michele? Isso. Bom, eu queria convidar, né, todo mundo que está assistindo a participar do nosso curso. Ele chama Manejo Clínico dos Pacientes Infectados com Covid-19 em Serviços de Saúde. Ainda está com a inscrição aberta, né? O curso ele é voltado para profissionais de saúde, professores, residentes e alunos da área de saúde também, das universidades públicas. Esse curso ele é gratuito, possui certificado e uma carga horária de 120 horas, né? Então, se tiver alguma dúvida ou se precisar de uma informação a mais, é só acessar o nosso Instagram. O Instagram é @covid19.uti.ufmg. Então, a live de hoje, né, como a Viviane já iniciou, assistência, né, como tema, é assistência ao paciente neonatal e pediátrico infectado com a Covid-19. Ele será ministrado pela professora Andréia Lucchesi, pediatra, infectologista pediatra, mestre em pediatria pela UFMG, preceptora da residência de pediatria da FEMIG e coordenadora da residência de infectologia pediátrica da FEMIG também. Então, doutora Andréia, eu vou passar a palavra para você, tá bom? Boa noite, um prazer estar falando com você sobre esse grande enigma, né, que começou esse ano para a gente, né? Então, a gente tem que, em dezembro do ano passado, começou uma doença nova, né, um evento novo lá na China, que relacionou ao vírus, né, um coronavírus. A gente já tinha 2 epidemias relacionadas com o coronavírus. Então, a gente sabe, primeiro, que o coronavírus ele tem que não é o Covid, ele tem uma distribuição, ele já existe circulando, né? Mas esse tipo agora, não existe, as pessoas não tiveram contato com ele. Dos quadros respiratórios em crianças, assim, 4 a 6% tem o coronavírus. Geralmente ele está associado a outros vírus, né? Adenovírus, rinovírus, influenza, geralmente ele não está sozinho. A gente teve, em 2003, na China mesmo, né, o primeiro caso de síndrome respiratória grave relacionado ao Covid, mas ficou restrito à China. A gente teve na Arábia Saudita o SARS, né, uma síndrome respiratória grave relacionada ao Covid, em 2012, na Arábia Saudita, que teve uma mortalidade muito alta, mas ficou restrita. E aí, do ano passado para esse ano, né, a gente vem evoluindo, né, com essa coisa dessa pandemia, né,
desde o dia 11 de março, né, que a OMS declarou uma pandemia, e a gente vem aqui no Brasil, desde do dia 26, depois do Natal, né, começou o primeiro caso, e a gente vem vendo essa evolução, né, dessa pandemia, e agora em Minas Gerais nós estamos, né, bem num momento, assim, talvez mais grave da situação que a gente já teve até hoje, né. Então, essa infecção do coronavírus, né, ele é um vírus que geralmente ele tem um hospedeiro, ele é um morcego, e tem alguns hospedeiros acidentais, por exemplo, pangolins e o homem, né? Parece que esse SARS-CoV foi esse pangolins, e aí foi passado para o homem, né? E quando a China descreveu os primeiros casos de coronavírus, ele mostrava que existia poucos casos na população pediátrica, as crianças as crianças eram mais assintomáticas, mas o que tinha de dado extremamente importante na criança era o dado epidemiológico de contato. Então, as crianças elas tinham fortemente, mais de 80% dos casos que apresentavam quadros respiratórios, elas tinham contato com contato com alguém com quadro respiratório. No começo, quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha até dificuldade da definição em pediatria, porque inicialmente falava que a febre no adulto é uma manifestação muito frequente, na criança estudos mostram menos de 50% da febre, e aí a gente tinha muita dificuldade até de definir como é que a gente ia fazer essa definição, e até no mecanismo de triar as crianças que eram suspeitas ou não, né? Então, inicialmente lá, eu trabalho no Hospital Infantil João Paulo II, a gente começou triando as crianças com febre, quadro respiratório, e depois a gente começou só com quadros respiratórios, e a gente vem vendo que a febre não é uma manifestação tão frequente na pediatria, tá? Esse vírus, desde o começo, até hoje, a gente não tem um remédio, um bloqueio farmacológico, né? Então, a gente não tem um remédio que vai inibir a replicação viral, e então a gente age com medidas mais preventivas, que seria o isolamento social e o uso de máscara. Então, primeiramente foi o isolamento social e agora o uso de máscara universal, né? Esse vírus ele entra por via respiratória, principalmente. A forma principal de contaminação é gotícula. Existe também a forma em aerosol, mas a forma mais importante são as gotículas. Gotículas elas saem pela saliva e pela respiração, são micropartículas maior que 10 milímetros, e elas são pesadas, e numa distância de mais ou menos 1,5 m a 1,80 m, elas se precipitam no chão. Quando você gera aerosol, que são partículas menores, e aí essas partículas são menores que 5 micras, elas ficam mais no ar, elas são leves. E aí não tem essa distância de 1,80 m, ela fica num ambiente fechado por mais ou menos 2 a 4 horas. Mas não é todo mundo que gera aerosol. Então, assim, quando você está no hospital, que gera, dentro do hospital, um paciente em ventilação mecânica, em circuito aberto, que às vezes você tem que aspirar, o paciente tem essa aspiração frequente, então, nesse ambiente, é que essas partículas pequenininhas, elas têm risco de contaminação. Nesse local, o equipamento individual, de proteção individual, tem que ser mais eficaz, né? Existe uma possibilidade de transmissão orofecal. Cada vez mais vem falando de a eliminação do vírus no trato respiratório, ela é por menos tempo, e pelo trato digestivo ela é maior tempo. Mas a gente não sabe se esse trato digestivo ele é capaz de contaminar outras pessoas pelas fezes. Existe a contaminação e vertical, né? Então, a gente vem pesquisando a contaminação da mãe para a criança. Tem um caso mais fechado na literatura, e aí a gente tem esses casos de da criança que contaminou por transmissão da mãe para a criança durante a gravidez, né?
Pelo aleitamento materno, a gente já viu, isolou a partícula no leite, mas não tem nenhum relato de transmissão pelo leite materno, não existe contraindicação do aleitamento materno para nutris com COVID positivo, tá? A manifestação da criança, ela difere um pouco do adulto. A criança é muito mais assintomática do adulto. Então, a gente tem, o adulto geralmente, na criança a gente vai ter mais ou menos 13% das crianças assintomáticas, a gente tem sintomas leves em mais ou menos as crianças, 80% das crianças. O que é sintomas leves? São sintomas geralmente de vias aéreas superiores, espirro, coriza, uma dor de garganta, um quadro muito inespecífico que a gente chama de síndrome gripal aguda. Um número menor de crianças, mais ou menos 40%, vai ter sintomas moderados no trato respiratório. E a gente baixo, de vias aéreas inferiores. E nesse quadro, alguns vão evoluir principalmente com dispneia, falta de ar, cansaço, e um número menor vai evoluir para quadro de insuficiência respiratória, falta de ar mesmo, com hipoxemia. E raros casos vão evoluir para quadros quadros mais graves, com instabilidade hemodinâmica, em pacientes mais críticos, né? Então, a gente vê na criança uma manifestação menos que o adulto, menos grave que o adulto. Existem algumas justificativas para que a criança tenha essa forma menos grave. Então, a gente sabe que o vírus ele entra dentro da célula através de um receptor, que é o receptor da enzima de conversão de angiotensina 2. E a gente sabe que crianças têm menos receptores no trato respiratório, esses receptores são menos maduros, tá? Então, isso dificulta a entrada do vírus. A gente sabe que criança tem muito mais vírus no trato respiratório, então, eles vão fazer competição dentro do trato respiratório. A gente sabe que crianças têm o coronavírus, não o Covid-19, mas o outro coronavírus, e isso já pode dar uma imunidade parcial. E as várias viroses que a criança tem nessa época também poderia dar uma imunidade parcial para ela. Então, existem vários mecanismos para poder explicar esses quadros em crianças mais leves, né? A partir de agora, em maio, vem um alerta da Organização Mundial de Saúde em relação às crianças. Eles eles começaram a perceber, primeiro veio um estudo em inglês, depois um estudo muito bem conduzido lá na Itália, que mostrou um aumento de 30 vezes mais de um quadro inflamatório, parecendo com uma doença chamada Kawasaki, que é uma arterite, uma vasculite sistêmica. E esse quadro hoje é o que a gente está mais assim, estudando na pediatria, que é o mais diferencial de adulto. Que dá um quadro inflamatório, dá acometimento, choque, mas com uma mortalidade também baixa. Todos os estudos de criança vêm mostrando mortalidade baixa. Mortalidade aqui, hoje eu fui pegar até os dados aqui de Minas Gerais, né? Então, em Minas Gerais, a gente tem 6% dos casos de coronavírus notificados só de crianças, e de mortalidade, a gente teve um caso. Esse caso foi uma criança de 18 anos que tinha comorbidade, ele tinha um quadro de paralisia cerebral. Um paciente que tinha acamado, que tinha já um quadro de comprometimento pulmonar prévio. Então, esse paciente faleceu com coronavírus. O que a gente tem visto lá no hospital, que as crianças que estão internando, primeiro, a gente não tem visto febre, poucos casos, muito poucos casos, não vendo assim, eles entram, na grande maioria que tem internado, são crianças que têm comorbidade de asma, ou doença relacionada à doença anemia falciforme, que entram com quadros assim, a asma, uma exacerbação da asma nesse período, que é um quadro extremamente inespecífico, e os pacientes com drepanocitose, anemia falciforme, a gente tem visto eles com um quadro de síndrome torácica aguda, um quadro mais inflamatório. São poucos casos que a gente tem visto na literatura. Em relação aos exames,
o exame ele depende muito do momento em que você pega o paciente. Se você pega ele na fase inicial, os melhores exames são exames de PCR, os testes molecular. Mas a sensibilidade do exame vai depender do momento que você está colhendo, né? E vai depender da espécime clínica que você usa. Então, o que a gente mais usa é o aspirado do nariz, né, nasal, mas ele tem menos sensibilidade, 60%. Os melhores espécimes do trato respiratório baixo, quando você faz o lavado bronquialveolar ou aspirado traqueal, mas a gente não usa isso com tanta frequência. E agora, né, recentemente, a gente tem mais ou menos uma semana e meia que a gente começou a fazer a sorologia. E a gente está fazendo inicialmente uma sorologia e talvez a gente vai caminhar para fazer 2 sorologias nesses pacientes. E a sorologia ela também tem que ser feita após o 8º dia, né? E se ela fizer mais tardia, depois de 14 dias, ela aumenta a sensibilidade. Em relação ao tratamento, é a grande polêmica, né? Geralmente as crianças entram com um quadro respiratório, a gente colhe, no começo de março, era a época que estava circulando o vírus sincial respiratório, que é uma infecção muito comum nas crianças menores de 2 anos, menores de 5 anos, e o influenza. Então, esses pacientes eles começam a tratar como se fosse influenza, com oseltamivir, os pacientes mais graves, né? A gente interna, na realidade, só os pacientes da síndrome respiratória aguda grave. O que é a síndrome respiratória aguda grave? Então, é quadro respiratório de vias aéreas inferiores com necessidade de oxigênio. Ou então, alguns pacientes que têm comorbidade. Né, o drepanocy, tem uma febre, ele tem uma doença e algum quadro respiratório inespecífico, e ele tem uma doença de grave. Grave, por exemplo, ele é uma fibrose cística, ele é um paciente asmático grave, né? E aí, esses pacientes menores de 2 anos, a gente faz o vírus sincial respiratório, o influenza. Se esse exame vem negativo para o influenza, a gente suspende o oseltamivir. E o cuidado, geralmente, o que a gente está falando é igual uma bronquiolite. A gente dá o oxigênio e esse menino não tem evoluído para insuficiência respiratória grave, né? O que a gente vê de exame laboratorial nesses pacientes, a gente vê o hemograma pouco alterado, a gente vê linfopenia, e o raio-x, ele chama atenção. Quando comparado com o influenza, geralmente, para você ver pneumonia, é menos de 11%. No COVID, a alteração de radiológica, a pneumonia, a gente vê ela mais frequente. A gente vê mais de 60% das crianças que internam com quadro de síndrome da angústia respiratória aguda grave e a gente faz a imagem, né? O raio-x, né, é o clássico mesmo de que tem descrito para o COVID. Então, geralmente é uma pneumonia bilateral, ela não pega o hilo, ela é mais na periferia, ela pega mais a base, a gente vê poucos derrames, não vê derrame, e a gente não vê dilatação, alargamento de mediastino. Então, a gente não tem feito raio-x, né? Tomografia. A tomografia, eles têm descrito na literatura que ela é mais precoce e tem uma imagem que é muito frequente, mais de 80% dos pacientes com pneumonia, que é a imagem de vidro fosco. Mas a gente não faz em criança a tomografia assim, para ajudar no raciocínio diagnóstico, porque por risco de radiação em criança. Então, a gente vai pela clínica só em pacientes, assim, na literatura tem descrito, pacientes graves, que você quer afastar outras coisas, né, e paciente em terapia intensiva, tá? Que mais que eu queria falar com vocês? Então, a gestante, todo o cuidado, né, o COVID mudou a nossa diferença de abordar dentro do hospital. Então, existe todo um fluxo de atendimento, né, para abordagem de criança com quadro respiratório febril e as crianças que não são COVID, que são COVID, com suspeita de COVID. Geralmente, lá no hospital, a gente não tem isolado individual para todos os pacientes ficam em enfermarias fechadas, né, com distância e entre os leitos, né, 4 pacientes por leito, por enfermaria só, com porta fechada, e o profissional que vai fazer toda a paramentação para atender esse quarto.
Quanto os pacientes que geram aerosol, porque tem muito paciente lá no hospital no CGP, onde que eu trabalho, muitos pacientes com quadro, pacientes de traqueostomizado, que internam com quadro respiratório agudo, que nesse momento qualquer quadro respiratório agudo é COVID. Então, esses pacientes são pacientes traqueostomizados, esses pacientes, eles geram aerosol. Então, nesse quarto, aí existe um cuidado maior, tem que ser o EPI completo, né? A máscara N95 é obrigatória para todas as pessoas que entram nesses quartos, mas eles não são quartos individualizados, tá? Mesmo no CTI, nós também não temos leitos isolados para o COVID, eles ficam todos juntos, mas com circuitos fechados de respiração, né? Então, com menos, e o profissional com o equipamento todo o EPI completo, né? Na neonatologia, nesse momento eu não trabalho com neonatologia, mas o que a gente vê de orientação, né, essa gestante, o que a gente tem visto na gestante, a gente tem visto aumento de parto prematuro, a gente sabe que a gestante ela é de maior risco, a gente tem experiência com influenza, que a gente via que teve maior risco. Nesse momento, a gente está vendo óbitos, mas não está aumentado em relação ao que a gente viu com a influenza. E a gente está vendo um aumento maior de parto prematuro, tá? E aí tem que ser todo um cuidado, igual todo hospital está tendo com o COVID, no parto e na assistência desse recém-nascido, tá? Se essa mãe tiver, né, a suspeita de COVID, então, assim, tentar, né, essa criança, ela não vai não tem indicação de cesárea, o parto é normal, essa criança vai receber o banho o mais rápido possível, só depois que ela vai ter o contato visual com a mãe, mas ela não vai encostar nessa mãe, só depois que esse menino tiver esse banho, e aí esse menino pode amamentar, mas essa mãe vai usar uma máscara, e esse menino vai ser toda paramentada antes de amamentar, tá? Eu vou deixar mais para vocês assim, as perguntas, vou tentar responder se eu souber, né, porque é um assunto novo e que são poucas informações, principalmente na área de pediatria. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, doutora, só um minuto. Por enquanto, ainda não tem pergunta. Tem alguma pergunta com você, Michele? Não, comigo não. Hoje a grande... Eu posso ir falando. Hoje, assim, em relação a esses medicamentos, né, que vem falando, assim, o que a gente usa mesmo na suspeita no quadro respiratório grave, a gente usa o oseltamivir para o influenza. Quando o influenza é negativo, a gente suspende, e medidas de suporte. A gente não tem muita experiência no uso da hidroxicloroquina. O corticoide a gente usa em alguns quadros respiratórios, e o corticoide hoje, nessa síndrome inflamatória multissistêmica com relação temporal ao COVID, que tem apresentado em pediatria, o corticoide é usado junto com a imunoglobulina, tá? Para mim, na minha opinião, o medicamento mais promissor para tratar, provavelmente, o COVID vai ser o Remdesivir, né, que é um inibidor da polimerase. Mas isso é um medicamento injetável, não existe no Brasil, e não existe estudos na área pediátrica. Então, assim, o tratamento, a gente tem a fase primária, né, a fase leve, que a gente não faz nenhuma coisa. Na segunda fase, na fase respiratória, é oxigênio. E na fase inflamatória, que é uma fase mais grave, rara na criança, que aí tem, quando tiver associada essa síndrome, que a gente chama Kawasaki-like, existe uma orientação de usar a imunoglobulina e o corticoide. Doutora, a gente tem uma pergunta aqui, né, em relação à sorologia. Qual o método mais sensível e específico? Então, a sorologia, primeiro, a sorologia depende do momento que você vai realizar. Então, o método, o IgG, a gente tem três imunoglobulinas que podem ser dosadas. A gente pode dosar a IgA, a IgM e a IgG. A primeira proteína que aparece, imunoglobulina que aparece, é a IgM.
Então, ela vai aparecer, começa a aparecer mais ou menos, né, a partir do 5º dia, subindo mais ou menos até o 8º, 10º dia, e aí, a partir da segunda semana, ela já começa a cair, depois de 14 dias. A IgG, que é a mais usada, né, que a gente mais usa, ela começa a subir depois do 8º dia, e a maior eficácia dela é depois de 14 dias. Então, vai depender do momento que você está usando. E lembrar que um exame isolado, sem uma clínica, não faz sem uma clínica e sem um dado epidemiológico, você não consegue raciocinar. O raciocínio tem que ser com uma clínica, com dado epidemiológico e o exame. Por isso que o exame é dito complementar, né? Ele complementa o raciocínio da gente, não é uma coisa isolada, tá? Ele faz parte de toda uma propedêutica que você faz no paciente. A Andresa perguntou como que é indicado o uso de máscaras em crianças. Entendi. Repete, eu não escutei. Como é indicado o uso de máscara em criança? Então, menor que 2 anos, a gente não consegue, né? Então, a criança não consegue usar máscara adequadamente. Ela vai pôr a mão na frente da máscara, ela vai mexer. Então, menor que 2 anos, você tem que orientar a lavagem bem da mão, né? É esse cuidado. Acima de 2 anos, você já começa, mais acima de 5 anos, que é mais orientado, né? O uso da máscara, quando ela vai sair em ambientes abertos, né? Que deve ser evitado, né? Então, assim, aí você vai usar essa máscara, e a máscara é aquela que tem que tampar o nariz, né? Tampar a boca, e tem que ficar vigiando o menino para ele não pôr a mão na região que mais contamina, né? Isso, a gente não tem mais nenhuma pergunta ainda. Aqui também no Facebook não tem pergunta, doutora, e no YouTube também ainda não. A senhora quer continuar? A senhora quer finalizar? Ué, vocês estão por conta de vocês. Estão por conta de vocês. Não tenho mais nenhuma pergunta aqui, doutora. Então. Podemos finalizar? No Instagram também não tem aqui nenhuma pergunta. Então, doutora, eu queria agradecer a senhora, viu, por essa live. Foi bem, se não tem pergunta é porque a senhora explanou muito bem, foi bem explicadinho. Como a senhora mesmo disse, é um assunto novo, então, assim, para a gente foi muito bem explicado. Muito obrigada mesmo, viu, doutora? Obrigada. Eu também agradeço muito a participação de todos, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradeço a doutora Andréia, né, pela explicação brilhante, que eu gostei muito, foi muito esclarecedora. E é isso, eu agradeço muito. Obrigada. Então, tá bom. Obrigada, gente. Agora acabou de chegar uma pergunta aqui, olha. Pode ir. Quando usar o LGA? IgA. O IgA? O IgA, ele é muito semelhante ao IgM. Então, ele pode ser usado, ele é usado, o IgA ou o IgM que você usa de fase aguda. O IgA ele é mais sensível que o IgM. Vai depender do kit que o laboratório vai usar. Mas ele tem maior sensibilidade do que o IgM. E aí é mais uma ferramenta. Ah, legal. Fernanda? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Nas outras redes também não tem, nas outras transmissões. Então é isso, doutora. Muito obrigada, viu? Nada, boa noite para vocês. Michele, obrigada também, tá? Pela sua moderação. E até uma próxima live. Ok. Beijo para vocês.